você quer finalmente aprender inglês em 2026 para conseguir aquela vaga do emprego dos sonhos, fazer aquela viagem ou aproveitar das inúmeras oportunidades que ser bilíngue te proporciona, mas não sabe como começar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como aprender inglês em 2026 com um método validado por mim e pelos meus alunos, tendo em mente também o que funciona melhor com as pessoas, né, após uma pesquisa aí que eu fiz, né. O meu nome é Jonas, sou professor de inglês particular e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor maneira de se tornar fluente em inglês em 2026, mesmo que você esteja começando do zero absoluto. Se você gostou da ideia, então já deixa o like e vamos para o vídeo. Já de antemão, o que você precisa entender é que a maioria das pessoas que alcançam a fluência juntam 3 fatores: estudo, imersão e prática. Quando você só tem um desses fatores, fica muito difícil de você alcançar a fluência. Se você é uma pessoa que só estuda, por exemplo, você vai ser o famoso caso daquela pessoa que fica anos em cursinhos, em escolas, tendo aulas com professores particulares e nunca chega à fluência, porque quando uma pessoa fala inglês com você, você simplesmente trava. Quando você vai falar, as palavras não saem. Mesmo você tendo muito conhecimento sobre gramática e tendo estudado muito tempo, é isso que vai acontecer, porque você só estudou o inglês de maneira formal. Se você faz só imersão, você vai chegar em um nível que você entende bastante o idioma, talvez você até consiga se comunicar, mas você não vai se comunicar de uma maneira muito legal, porque vai ter o que a gente chama de gaps, né? Lacunas no seu conhecimento. E aí quando você falar, você vai cometer erros gramaticais básicos, né? Porque você não estudou de uma maneira, você não estudou as regras gramaticais, você não tem esse conhecimento e na hora de você se comunicar você tem essa dificuldade, né? E se você é uma pessoa que se preocupou só com o terceiro pilar, né, você nem se desenvolveu muito bem, né? Porque sem estudo, sem um bom vocabulário, sem a imersão, né, sem você praticar a sua escuta, não tem como você praticar, né? Você é aquela pessoa que tenta métodos milagrosos, né, que pega para pagar um curso de um cara falando assim que você só vai aprender inglês através da conversação desde a primeira aula e você ignora todos os outros fatores e você tenta manter uma conversa em inglês mesmo sem saber palavras, mesmo com dificuldade de compreensão, e aí você nunca sai do lugar por conta disso, né? Então o saudável para você chegar à fluência no idioma, você precisa desses 3 pilares, né? Caso contrário, você vai se travar, você vai ficar preso em alguma dessas dificuldades que eu mencionei. Seja não conseguir falar, seja não conseguir entender, ou seja não conseguir fazer nada no idioma, né? Então, neste vídeo, eu quero te mostrar como você fazer cada um desses, como você construir cada um desses pilares, cada um desses fatores, para que você consiga alcançar a fluência, porque só um deles, só 2 deles não vai adiantar, o seu inglês vai ficar incompleto e você vai ter dificuldade de se comunicar de maneira efetiva com os nativos, né? Primeiro, vamos começar com a parte do estudo. O estudo é o mais óbvio, né? O que a gente aprende que a gente tem que fazer para chegar à fluência em inglês, né? Ele sozinho não vai adiantar muita coisa. Mas não se engane, o estudo é muito importante e é algo que eu confesso que eu negligenciei um pouco, né? Quando eu estava aprendendo inglês, durante um tempo, né? Não no início. No início eu tive que estudar, porque se você quiser fazer imersão no inglês, assistir vídeos, assistir séries, aprender inglês com música, aquela coisa gostosa, fácil, tranquila, né? Você precisa estudar primeiro, você precisa aprender novas palavras primeiro. Então a maneira que eu te recomendo a estudar, se você está no zero, ou se você tem pouco conhecimento do idioma e não consegue entender muitas coisas, é um método de estudo linha a linha, né, com texto e áudio. Esse método eu aprendi primeiramente com o professor Mário Vergara, né, e eu ensino aqui no meu canal como fazer esse método na prática, porque foi um método que funcionou bastante comigo e funcionou bastante com os meus alunos e com várias pessoas aí que eu conheço, né? Então não tem por que você não testar esse método de linha a linha. Ele é excelente para você aprender novas palavras, praticar a sua escuta no idioma, aprender, né, novas palavras, né? Eu já falei isso, né? É isso aí. Essa vai ser a maneira que você vai construir a sua base no idioma.
com esse estudo básico, né, construindo essa base sua, aí sim você vai ser capaz de se imergir com eficiência no inglês. A gramática você pode estudar através de playlists no YouTube, né? Você pode pesquisar aí gramática básica do inglês, né? Tem vários canais aí que eu acho muito legais, né? Como por exemplo o English Brasil, né? Da Karina Fragoso, se eu não me engano, né? Tem a Paula Gabriela do Fluency Academy, né? Tem vários professores que têm uma didática leve, né, para ensinar gramática, o Teacher Kenny, etc, né? Você pode fazer dessa maneira. Você também pode pegar um livro de gramática, enfim, para você estudar, mas assim, é importante você estudar a gramática desde o início do inglês, por quê? Porque no meu caso, quando eu estava aprendendo, eu foquei muito eu fiz esse estudo de base, né, que eu te falei, né, construí a minha base no idioma, e depois eu foquei muito na imersão. Eu consegui chegar à fluência desse jeito, né? Porque se você escuta bastante inglês, naturalmente você vai internalizando as estruturas do idioma. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu tinha alguns gaps, algumas lacunas. Né? Por mais que você escute bastante inglês, vão ter algumas regras que vão passar pela sua cabeça e não vão entrar. É por isso que o estudo gramatical ele é complementar e vai te ajudar bastante a fechar essas lacunas e tornar o seu inglês ainda melhor. Mas preste atenção, ele não deve ser a base do seu estudo, não deve ser tudo que você faz no idioma e não deve nem ser o que você faz a maioria do tempo quando você está praticando para ficar fluente em inglês, porque a gramática, o estudo da gramática, ele é um complemento, ele não deve ser o seu foco, né? Agora vamos para o seu segundo pilar, a imersão. A imersão é muito importante e aqui no canal eu sempre defendi ela porque foi o que mais me ajudou a chegar à fluência no inglês. Como você sabe, eu nunca tive muito, né, dinheiro para fazer curso em inglês ou para pagar aulas particulares. E o que fez eu virar essa chave e chegar à fluência no inglês foi de fato a imersão. Só que tem um jeito certo de fazer ela, né? Muita gente falha nessa parte, porque muitas vezes a gente acha que imersão é só você ligar um rádio em inglês, um vídeo em inglês, uma série em inglês e deixar ali rodando, e aí você presta atenção ali mais ou menos, não entende nada e acha que isso vai fazer efeito. Não é assim que funciona. Primeiro, para você fazer imersão, uma imersão de qualidade, você precisa de uma boa base no idioma. Para você ter uma boa base no idioma, você precisa fazer aquele estudo linha a linha que eu te falei. Porque com esse estudo linha a linha, você vai aprender novas palavras, desenvolver a sua escuta, e aí quando você tiver um conhecimento suficiente para poder, por exemplo, assistir uma série em inglês 100% com legenda em inglês, né, dublagem em inglês, legenda em inglês, aí sim vai ser proveitoso para você a imersão e vai ser muito importante também, porque quanto mais você escuta o idioma, mais os padrões da gramática eles vão entrando na sua cabeça inconscientemente, é como se fosse um poderzinho, né? Às vezes eu estou falando inglês, né, e eu sei que uma frase está errada, né, por intuição. E como é que se desenvolve essa intuição, né, que a gente chama de pensar em inglês, né? Como é que a gente desenvolve essa intuição de saber o que está errado ou não, né, por instinto? Como é que a gente desenvolve essa habilidade de simplesmente falar o que a gente quer dizer em inglês sem precisar traduzir? É através da imersão, porque o inglês ele vai entrando na sua cabeça, ele vai tomando assim, né, a parte da sua consciência, né, no bom sentido, né, e aí você vai internalizando os padrões da língua. Então a imersão é muito importante e é o que você vai mais fazer se você quiser alcançar a fluência. Mas você precisa de uma base primeiro. Essa base você vai construir através do estudo, né? Na minha opinião, o tempo ideal de imersão é 30 minutos, né? Eu fazia 1 hora na época que eu estava estudando, né? Também eu era meio desocupado, porque eu era adolescente, estava na pandemia, né? Então eu escutava bastante inglês, mas também quando eu comecei a trabalhar, ainda assim eu continuava escutando bastante inglês, porque eu tinha esse acordo comigo mesmo que eu ia escutar pelo menos 1 hora de inglês todos os dias, né? Então quando eu estava no ônibus, ao invés de ouvir uma música, eu ouvia um podcast no idioma. Ao invés de assistir uma série em português, eu assisti em inglês. Ao invés de gastar meu tempo... Opa, desfocou aqui, ó. Desfocou. Ao invés de gastar meu tempo assistindo YouTube em português, eu assisti em YouTube em inglês.
Então, nessas pequenas lacunas aí da sua rotina, é que você vai encaixando a imersão no seu dia a dia. O segredo é: tente se imergir com coisas que você goste, né? Então não se force a escutar coisas que você não gosta, porque vai dar ruim, né? Você vai, né, ficar enjoado, você não vai querer fazer. Então sempre procure por materiais do seu interesse. Séries que você gosta, que você já assistiu, reassista de novo em inglês. Canais no YouTube sobre assuntos que você gosta, né? Então eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Eu tenho um monte de canal de futebol que eu assisto, né? E isso vai te ajudando a se imergir de uma maneira prazerosa no idioma. E isso vai te ajudar bastante a desenvolver o seu ouvido, a você internalizar os padrões gramaticais do inglês e você conhecer novas palavras do idioma. Imersão é chave se você quiser alcançar a fluência. Não podemos negligenciar também o terceiro pilar, que é praticar. É aí que você vai, né, de fato saber se você realmente está manjando aí dos Paranauê, né? Se você está conseguindo fazer tarefas funcionais no inglês, né? Praticar significa você tentar desenvolver a sua habilidade de expressão no idioma, você falar, você escrever, etc, né? Existem algumas técnicas que você pode colocar em prática para você praticar as suas habilidades de expressão no idioma sozinho da sua casa, né? Uma técnica muito legal que eu recomendo é a técnica shadowing, que consiste basicamente em você pegar um vídeo em inglês e ao mesmo tempo que o ator ali está falando, você repete, tentando imitar ao máximo a pronúncia, a entonação dele, né? Dessa maneira, você vai tornar o seu sotaque mais parecido com ele, né? Esse é o objetivo final da técnica shadowing. Eu tenho um vídeo em que eu explico mais como essa técnica funciona, eu acho muito interessante. A outra técnica é a técnica do textinho, né, que eu chamo de técnica do textinho, né? Não fui eu que inventei essa técnica, mas eu usei, né, quando eu estava aprendendo inglês, quando eu estava praticando, e eu sempre achei ela muito divertida, né, muito prazerosa de se fazer, para você desenvolver essa habilidade de escrita e fala também, né? Basicamente consiste em você criar um texto sobre um assunto que você gosta. Você pode pedir para o ChatGPT te dar sugestões de assunto, né, para você escrever. E aí você escreve um texto pequeno do assunto que você gosta e aí você corrige esse texto no Google Tradutor, grava um áudio falando o que você escreveu, focando ao máximo na pronúncia, né? Usando o Google Tradutor ali como um parâmetro para sua pronúncia, né? Você também pode usar o Google Docs, aquela ferramenta lá de digitação por voz, para você ir, né, falando e ao mesmo tempo o Google Docs ele vai escrevendo o que você disse. E se o Google Docs estiver escrevendo tudo certinho em inglês, quer dizer que sua pronúncia está muito boa. Se ele não estiver escrevendo, quer dizer que você está errando alguma coisa, né? E aí você vai parar, refazer, etc, né? E essa é uma excelente maneira de você praticar a sua escrita, como também a sua pronúncia, né? Mas a melhor maneira de você praticar o seu idioma é com aulas particulares, porque com um bom professor, né, você vai ter aulas personalizadas de acordo com as suas situações específicas, né? Então, por exemplo, nas minhas aulas particulares, eu tento sempre trazer situações específicas à vida do aluno, né? Então, por exemplo, né, eu tive um aluno que ele foi house cleaner nos Estados Unidos e ele estava com dificuldade de se comunicar com o chefe dele. Nas nossas aulas, ao invés de eu pegar uma aula inteira para falar do passado simples, eu peguei e fiz uma aula sobre como entender instruções no inglês, né? Como entender, dar instruções, etc, né? Dessa maneira, ele foi capaz de se comunicar melhor com o chefe dele logo depois da primeira aula, porque era algo relevante ao dia a dia dele, né? E já foi comprovado que quando você estuda, quando você pratica o inglês com algo que é relevante ao seu dia a dia, é mais fácil de você reter informação, porque o seu cérebro considera aquilo, né, como uma informação relevante. Além disso, nas minhas aulas eu ofereço um plano de estudos personalizado para desenvolver as outras habilidades do idioma, né, porque as aulas em si são focadas na parte da conversação, para realmente você colocar em prática, né, tudo que você aprendeu e conseguir concluir esse terceiro pilar com sucesso, né?
no plano de estudos eu te ensino melhor como fazer o primeiro e o segundo pilar para dessa maneira você evoluir mais rápido e alcançar a sua fluência no idioma. Se você quiser saber mais sobre como as minhas aulas funcionam, então me chama no número do primeiro comentário aqui desse vídeo, que eu te explico tudo sobre elas, inclusive o preço, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até mais.